Bom, vamos retomar então, pessoal. Eu fui duramente sacaneado aqui pelo PowerPoint, porque no último vídeo que eu acabei postando no YouTube, eu me dei conta de que depois de falar por quase uma hora aqui na frente do computador, o meu vídeo tinha sido cortado e ele não tinha mais do que 4 minutos e meio, quase 5 minutos. Então vamos retomar esse ponto aqui, tentar avançar um pouquinho na nossa matéria. Nos slides anteriores, nós havíamos falado sobre a petição inicial executiva, né? E aí nós falamos sobre as formas citatórias, e aí nós vimos que é possível no processo de execução fundado em título extrajudicial a citação por hora certa, né? Sempre admissível caso o exequente não prefira o arresto de bens, né? O arresto de bens é uma espécie de pré-penhora. Na verdade, a citação por hora certa ela se torna vantajosa quando o exequente percebe que existe uma tentativa de ocultação, né, no momento da citação do devedor. A citação no processo de execução, conforme havíamos falado anteriormente, ela é um ato complexo, né? Vocês percebam aqui no parágrafo 1º do artigo 829, que eu coloquei aqui abaixo, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Esses 3 dias nós contamos do ato citatório, quando o oficial de justiça cita efetivamente o devedor. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação, ou seja, a citação aqui sendo um ato complexo. É citação, penhora e avaliação, que serão cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o pagamento no prazo assinalado, que é o prazo de 3 dias. Né? De tudo se lavrando o auto com intimação do executado. Então, caso se perceba que o camarada foi, no momento de ser citado, ele se ocultou, pode ser possível a citação por hora certa ou ainda o arresto de bens, situação em que o oficial de justiça não encontra o devedor, mas encontra os seus bens, né? Então faz uma espécie de pré-penhora, ele arresta e avalia os bens, né, deixando-os à disposição do juiz no processo. Também é possível a citação postal, embora não recomendável, porque na citação postal não tem como o carteiro fazer penhora, tampouco a gente indicar bens a penhora na carta, né? É ressalvado o caso de penhora por termo nos autos, como o Renajude ou Bacenjude, coisa do gênero, né? Mas a rigor, bens móveis ou imóveis, via de regra, não é possível que façamos a penhora por meio postal, né? Só a citação mesmo, o ato de dar ciência da existência do processo. E por fim, mais raramente, é possível a citação por edital, né? O que eu quero dizer aqui é que em relação ao ato citatório, né, ele é importante que a gente... Ele é um momento importante do processo, é importante que ele se dê de um modo válido, né, porque é a partir da citação que vai se formar a chamada relação jurídica processual, né? A citação válida forma a relação jurídica processual. No Moodle, eu coloquei um vídeo do professor Araquém de Assis, com uma palestra de algo em torno de 1 hora, em que ele fala muito disso. A relação jurídica processual válida ela é fundamental para o processo de execução, sob pena de nós termos aí uma nulidade, uma invalidade mais à frente, né? Sempre lembrando que na citação por hora certa, ela só vai se perfectibilizar no momento em que o escrivão ao chefe de secretaria enviar uma carta, um telegrama, um radiograma, um e-mail ao devedor, dando ciência da certidão de ocorrência, né, em que ele foi citado por hora certa. Certidão essa que lavra o oficial de justiça, né, dizendo que deixou para um vizinho, ou que deixou a carta citatória, a contrafé do mandado com cópia da petição inicial para a pessoa próxima ou ainda, né, em alguma repartição do imóvel em que se ocultou o devedor, né? Se não for enviado essa carta, telegrama ou radiograma, nós estaríamos aí frente a uma nulidade processual, portanto, muito cuidado, né? Dito isso, vamos à frente um pouquinho. Vocês devem lembrar que na nossa aula passada ou retrasada, vocês devem ter visto, devem lembrar desta tela com esse círculo azul aqui em relação ao título executivo extrajudicial. Devem lembrar que isso estava aqui, agora isso veio para cá. Por quê? Existem 3 formas do processo de execução
se desenvolver. A primeira é quando ele está fundado em título executivo extrajudicial. E aí nós falamos até agora da petição inicial executiva e falamos do ato citatório. A segunda forma pela qual nós podemos falar de execução forçada é através de um título executivo judicial. Os títulos extrajudiciais estão lá no artigo 784. E os títulos judiciais estão no artigo 515. Nós temos que enxergar essas três formas procedimentais como três mundos diferentes completamente uns dos outros. Né? O que eu quero dizer com isso para vocês? A execução fundada em título extrajudicial, que é essa aqui do artigo 784, ela tem um procedimento próprio específico que está no CPC, ou seja, para nós darmos início ao processo de execução, tecnicamente falando, nós precisamos de uma petição inicial executiva, com todos os requisitos que nós vimos anteriormente. Né? Dessa petição inicial executiva, quando o juiz recebe, ele manda citar o devedor, e aí por isso nós paramos no slide passado falando do ato de citação do devedor. Outra forma de nós começarmos o processo de execução é através de um título executivo judicial, ou seja, aqueles que estão lá no artigo 515 do CPC e que vocês devem lembrar lá quando nós estudamos o princípio do título, né? A esse procedimento, nós damos o nome de cumprimento de sentença, embora ao fim e ao cabo que se pretenda a execução forçada também. No cumprimento de sentença, nós não vamos elaborar uma petição inicial executiva, por uma razão muito simples. Né? Nós estamos cumprindo uma sentença, ou seja, a citação ela já aconteceu e a petição inicial ela já foi elaborada. Né? Lá no processo de conhecimento, como regra. Então, a petição inicial ficou lá no processo de conhecimento, tivemos contestação, tivemos réplica, tivemos sentença, recursos, trânsito em julgado. Acontecendo o trânsito em julgado, e se tratando de execução definitiva, é que vai acontecer o que nós denominamos aqui de requerimento executivo. Tecnicamente, é esse o nome do start, né, do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença ele não começa com uma petição inicial, portanto, ele começa com um requerimento executivo. Ela continua nos mesmos autos do processo. Né? No CPC de 1939, seria cômico não fosse trágico. Né? Quando você ganhava o processo de conhecimento, você ligava para o seu cliente e dizia, ó, viva, ganhamos o processo. Né? O senhor compareça aqui ao escritório, eu tenho uma notícia excelente, o senhor ganhou o processo. E aí a pergunta do cliente para o advogado era sempre, ok, doutor, e o dinheiro? Não, veja bem, você ganhou o processo de conhecimento. Né? Agora você vai ter que ajuizar o processo de execução. Para então você receber o dinheiro, e era um novo processo. Né? A ideia de sincretismo processual, que começou no CPC de 73, já com as primeiras reformas, fez com que isso pudesse acontecer nos mesmos autos, através do que a gente conhece hoje por procedimento de cumprimento de sentença. Né? Então, também aquela ideia de eficácia das ações, de que tratava o Pontes de Miranda lá na teoria quinária e na teoria da constante 15, contribuiu em muito para que a gente pudesse ter uma compreensão sincrética, né, de sincretismo, de agrupar várias eficácias de ações e várias espécies de ações em uma única forma procedimental. Né? Então, hoje nós podemos cumprir a sentença através de um simples requerimento. A terceira etapa é a ação monitória, não vou me ocupar dela agora porque nós estamos indo por partes. Né? Bom, o requerimento executivo, onde é que mora o requerimento executivo? Ele começa lá no artigo 523 do CPC. Aí fala, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença, ou seja, aqui nós não estamos falando de execução provisória, né? Tem um videozinho do professor Renan Tamay no Moodle lá sobre a execução provisória, far-se-á a requerimento do exequente. O que é esse requerimento do exequente? É o requerimento executivo. Sendo executado intimado, vejam aqui as palavras dizem coisas, eu costumo dizer. Por que o executado ele é intimado, ele não é citado? Porque ele já foi citado. Né? Ele foi citado lá no processo de conhecimento. Então, o exequente faz o requerimento, o executado ele é intimado na pessoa do seu advogado para pagar o débito
Ele não é intimado para fazer outra coisa, ele tem que pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custas, se houver. Lembrando que esse prazo de 15 dias ele é um prazo processual, contamos esses 15 dias em dias úteis. Essa intimação ela vai se dar na pessoa do advogado, né, que está constituído nos autos, vai sair uma nota de expediente, né, ou agora no processo eletrônico a intimação eletrônica, né, e contaremos esses 15 dias em dias úteis. Então, nos títulos executivos judiciais, o nome dessa forma procedimental, o nome desse procedimento de que nós estamos tratando é o cumprimento de sentença. Nós não vamos redigir uma petição inicial, mas faremos um requerimento executivo. O devedor na pessoa do advogado será intimado, ele não vai ser citado de novo, ele é intimado para pagamento do débito, no prazo de 15 dias. Professor, e quando o devedor ele é revel, ele não tem advogado, ele foi revel no processo de conhecimento, ou ele brigou com o advogado dele que renunciou, ele não constituiu um novo advogado, como é que vai ficar isso? Ele vai ser intimado pessoalmente, mas isso não muda a natureza do ato, é uma intimação e não uma citação, certo? Em relação ao título executivo extrajudicial, nós vimos que existe no artigo 915 do CPC a possibilidade de parcelamento do débito. Perdão, aqui não é o artigo 915, aqui é o artigo 916, falha minha aqui, ó. Vamos corrigir. É o artigo aqui 916. Então, no artigo 916 do CPC, nós temos a possibilidade de parcelamento do débito. Esse parcelamento ele só vai acontecer no processo fundado em título executivo extrajudicial, ou seja, no processo de execução. No cumprimento de sentença, não há possibilidade de parcelamento do débito. Vamos salientar muito bem isso aqui, porque essa é uma das confusões que se faz, né? O 916, parágrafo 7º, é muito claro, né? O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, no cumprimento de sentença, nós não vamos poder parcelar o débito. Esse prazo para 15 dias é para pagar, né, à vista, certo? O que acontece, né, daí para frente? O que é esse requerimento executivo, portanto, já que ele não é uma petição inicial? O requerimento executivo ele é uma simples petição. É uma petição na qual o exequente se reporta ao juiz, endereça ao juiz, né, que deve conter alguns requisitos básicos que estão prescritos aqui no artigo 524. Percebam que se a gente for olhar para os requisitos da petição inicial executiva, eles são muito semelhantes, só que aqui digamos que é mais sintético o procedimento, né? Eu não preciso fazer uma petição inicial executiva, formular pedidos, atribuir valor à causa, etc. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído. Primeiro requisito, que é muito importante, demonstrativo, discriminado e atualizado do crédito. Programinha do cálculo. Tá o desafio para vocês fazerem lá no Moodle uma petição inicial executiva e elaborarem um cálculo. Vocês vão ter que fazer isso, necessariamente. Devendo a petição conter, primeiro, nome completo, número de inscrição do CPF ou do CNPJ do exequente do executado, observado o disposto no 319, parágrafo 1º a 3º do CPC. O que é o 319, parágrafo 1º e o 3º do CPC? Trata dos requisitos da petição inicial, né? Tem que estar lá o juízo a que é dirigida, o nome, prenome, extrato civil, existência de união estável, profissão, número de CPF, de CNPJ, endereço eletrônico, domicílio do autor e do réu. Né? Que mais? Se o exequente não dispor dessas informações, ele pode solicitar ao juízo que se use lá do convênio do Infojude para obter esses dados. Né? Via de regra, esses dados eles já estão no processo, porque eles apareceram lá no processo de conhecimento, né? Na petição inicial do processo de conhecimento.
Inciso segundo trata do índice de correção, dos juros aplicados, termo inicial e termo final dos juros, correção monetária utilizados, periodicidade da capitalização dos juros, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Vejam que os requisitos aqui do inciso 1 ao inciso 6º, aqui o 7º não devia ter aparecido aqui, é o inciso, perdão, inciso 2 ao inciso 2 ao inciso 6º aqui, eles já aparecem no programa de cálculo, né? A gente não precisa mais do que nós temos no nosso programa de cálculo para fazer essas indicações. Então, é uma petição muito simples. Você qualifica as partes, convém, lógico, você indicar novamente o CPF e o CNPJ e verificar a correção disso, né? Pelo mesmo motivo que a gente vai observar isso com maior cuidado lá na petição inicial executiva, né? Ou seja, se você errar, o juiz vai parar o processo, vai intimar você para corrigir e você está dando a oportunidade para o devedor sumir, né? Então, cuidado. A indicação de bens passíveis de penhora ela também é recomendável, porque a gente vai ver que depois dessa depois dessa intimação do devedor vão seguir os atos de expropriação, né? Então, o requerimento executivo ele não é nenhum mistério. Eu vou colocar no Moodle também uma sentença para que vocês possam ver essa sentença, tomar ela como transitada em julgado e, a partir dela, elaborar o seu requerimento executivo, certo? Vamos fazer esse desafio. A gente vai fazer uma petição inicial executiva, um requerimento executivo, mais adiante vamos fazer uma ação monitória também. Apresentado o requerimento executivo, de novo, repito, o devedor vai ser intimado na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, caso ele não tenha advogado, para pagar o débito no prazo de 15 dias. O que acontece se o devedor não pagar dentro do prazo de 15 dias? Diz o parágrafo 1º do artigo 523. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Então, veja só. Na sentença, via de regra, o juiz aplica o princípio da sucumbência e pode lhe dar até 20% de honorários sucumbenciais. Você intimando o devedor para pagar no prazo de 15 dias, caso ele não pague, o débito será acrescido de honorários da fase de cumprimento de sentença, agora de 10%, mais multa de 10% sobre o valor total do débito. Ou seja, você já pode estar aqui na cifra de 30% de honorários sucumbenciais. Por esse motivo, há quem prefira, ao invés de ajuizar a petição inicial executiva, ir lá para o processo de conhecimento. Isso é faculdade do credor, né? O que ele vai ganhar? Honorários. O que ele vai perder? Tempo, né? Então, esse juízo de valor pode se fazer. Isso é uma questão de conveniência e oportunidade do credor. Se ele tem título extrajudicial, ele pode, desde logo, fazer uma petição inicial executiva, ou ele pode ir para o processo de conhecimento. Depende da sua... É um direito subjetivo do credor, né? Depende do seu interesse, da sua conveniência e da sua oportunidade. Caso se efetue o pagamento parcial, no prazo do caput, multa e honorários incidem sobre o restante. É muito comum que o camarada discorde do valor do cálculo e faça o pagamento parcial, fazendo depois uma impugnação, uma defesa quanto ao excedente. Nós vamos tratar das defesas mais adiante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, nesse prazo de 15 dias, além do acréscimo de 10% de multa e de 10% de honorários do advogado, será expedido desde loco mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Então, percebam o seguinte, né? Aqui nós temos uma confluência procedimental, né? Porque lá na execução fundada em título extrajudicial, a gente viu que depois da citação, caso o devedor não pague em 3 dias, volta o oficial de justiça para fazer penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O mesmo vai acontecer aqui. Então, em relação ao procedimento de penhora e avaliação, nós temos uma confluência. Ele é o mesmo para o título extrajudicial e é o mesmo para o título judicial. Os atos de expropriação, eles têm a mesma forma procedimental para ambos os procedimentos executivos, né? Seja fundado em título judicial, seja fundado em título
extrajudicial. Com isso, nós voltamos para essa tela mágica aqui, né, dessas 3 formas procedimentais. Por quê? Porque a gente viu tudo que trata do título extrajudicial, desde princípios, desde classificação dos atos executivos, e vimos, né, uma boa etapa desse start do cumprimento de sentença que diz respeito ao título executivo judicial. Ou seja, vimos como é que começa, através de um requerimento executivo, e vimos que ele chega na mesma etapa do título extrajudicial, que é a penhora e avaliação de bens. Dito isso, nós temos um procedimento especial que é muito caro aos atos de expropriação, é muito cara essa disciplina da execução, que é a ação monitória. Né? A ação monitória ela é um procedimento especial, de jurisdição contenciosa, que está prevista no artigo 700 e seguintes do CPC. Se vocês abrirem o CPC, acredito que vocês devam estar acompanhando com ele na mão ou na tela do computador, vocês vão ver que a ação monitória ela é o artigo 700, 701, 702. Nós temos 3 artigos aqui tratando da ação monitória no CPC. O que não desmerece a sua importância. Né? Nós vamos precisar saber elaborar uma petição inicial monitória, que é como vai começar a ação monitória, e depois nós vamos ver que no final, né, a ação monitória, a sentença da ação monitória, ela vira um título executivo judicial que vai seguir o rito do cumprimento de sentença. Ou seja, nós vamos fazer este caminho de volta. A ação monitória vai se tornar um título executivo judicial, se tudo correr bem, logicamente. Né? Então, vamos avançar um pouquinho aqui. O que é uma ação monitória? O conceito da ação monitória. A ação monitória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, ou seja, ela não é o procedimento comum, ela não é o processo de conhecimento. Né? Ela tem a finalidade de fazer um grande atalho ao processo de conhecimento. A gente vai encurtar uma série de etapas procedimentais que seriam caras à fase de conhecimento e que aqui não fazem o menor sentido. O credor ele vai se valer de uma prova escrita, mas sem eficácia executiva. Vejam bem. Prova escrita, mas sem eficácia executiva. Guardem essa palavra aqui. O que é uma prova escrita ou uma prova documental, mas sem eficácia executiva? Vamos pegar um contrato, um instrumento particular assinado pelo credor e pelo devedor. Se nós formos olhar nos títulos executivos extrajudiciais lá do artigo 784 do CPC, nós veremos, no inciso 3º, que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas é um título executivo extrajudicial. Vejam bem, mas o camarada esqueceu das 2 testemunhas instrumentais. Nós não temos mais um título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial exige a assinatura do devedor e de 2 testemunhas. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas é um título extrajudicial. Sem as 2 testemunhas, ele é um contrato, né? Ele é uma prova escrita de crédito, mas que não tem eficácia executiva. Solução para o credor. Ele pode mover uma ação de cobrança, usando do processo de conhecimento, ou ele pode aqui se valer da ação monitória para exigir do devedor o pagamento em quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, entrega de bem móvel ou imóvel, ou até mesmo a de implemento da obrigação de fazer ou de não fazer. Qual é o objetivo de tudo isso? Permitir ao credor o acesso mais rápido à execução forçada. Quando o credor opta pela ação monitória, ele está fazendo um atalho gigantesco ao processo de conhecimento. Vamos entender como é que funciona esse procedimento, essa etapa, essa fase procedimental. Artigo 700. São 3 artigos, é procedimento sinteticíssimo, curtíssimo. Né? A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. O contrato assinado pelo devedor e pelo credor, mas sem as testemunhas, é uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Outro baita exemplo de prova escrita sem eficácia de título executivo, o cheque prescrito. A gente viu que o prazo de prescrição do cheque é muito exíguo.
6 meses, 1 ano no máximo, né? E que, portanto, nós podemos ter um cheque representando prova escrita da existência de um crédito, mas que não vai ter eficácia executiva. Ele não vai servir como um título executivo extrajudicial, né? A gente precisa da força executiva. Portanto, com base nessa prova escrita sem força executiva, tem direito de exigir do devedor capaz, primeiro, pagamento de quantia em dinheiro. Segundo, no caso do contrato, entrega de coisa fungível, infungível, bem móvel ou imóvel. Terceiro, adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do 381. O artigo 381 do Código de Processo Civil, ele está tratando da produção antecipada de provas. Então, a gente pode se valer da prova testemunhal, para reduzir a termo e transformar isso em um documento sem força executiva, uma prova escrita sem força executiva. É uma alternativa inteligente do CPC, esse parágrafo 1º, porque a gente sabe que os negócios jurídicos, em geral, eles possuem forma livre. São raros os negócios jurídicos em que a gente reduz as avanças das partes a um instrumento. Embora a gente, no senso comum, tenha essa impressão de que um contrato é uma parte sentada na frente da outra, discutindo cláusulas para afinal assinar o documento, a grande maioria dos negócios jurídicos elas não se realiza dessa maneira. Os negócios jurídicos, o Código Civil assim permite, se dão de forma livre, se realizam de forma livre. E não, talvez os negócios que haja uma documentação em que sejam redigidos documentos, eles constituam uma gritante exceção no nosso ordenamento jurídico, portanto não são a regra. E aí andou bem o artigo 700, parágrafo 1º do CPC. O que a gente precisa para mover uma ação monitória, portanto, para além de uma prova escrita sem eficácia executiva? A gente precisa fazer uma petição inicial. Semelhante ao que acontece no título executivo extrajudicial, a gente precisa fazer uma petição inicial, que é, diga-se de passagem, bastante sintética também, semelhante ao que acontece na petição inicial executiva, ou seja, não é necessário uma narrativa fática. O credor é titular de prova documental sem a eficácia executiva, que representa a importância devida do valor de tanto. O que a gente vai fazer? Vamos instruir essa petição inicial com a memória de cálculo. Olha o cálculo aparecendo aqui de novo e vejam como é importante a gente se esforçar para fazer isso. O valor atual da coisa reclamada, no caso de entrega de coisa certa, de bem móvel ou imóvel, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Se for execução fundada em pagamento de quantia, a memória de cálculo vai representar esse conteúdo patrimonial. Se for coisa reclamada, a gente vai ter que estimar o valor dessa coisa. Isso vai representar o valor da causa. A gente precisa do valor da causa, vamos ter custas, vai ter emolumentos, tudo mais aquilo que normalmente não nós teríamos no conhecimento. Então, é causa de indeferimento da petição inicial se a gente não fizer observância da memória de cálculo, da discriminar o valor atual da coisa devida, etc, etc, etc. Havendo dúvida do juiz quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição adaptando-a ao procedimento comum. Ou seja, se o juiz não tiver convencido de que você de fato tem uma prova documental sem força executiva, prova escrita sem força executiva, o juiz vai intimar você para que emende a petição inicial e converta, portanto, ao procedimento comum, ao processo de conhecimento, porque você não vai poder se valer da ação monitória. Por fim, é admissível a ação monitória em face da fazenda pública. Os contratos administrativos também pode se fazer prova escrita sem eficácia executiva. Então, a gente pode mover ação monitória contra a fazenda pública também. Contrato de prestação de serviços, etc. Os contratos administrativos em geral. Parágrafo 7º. Na ação monitória admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então, tudo aquilo que a gente viu em relação ao título executivo extrajudicial,
citação postal, hora certa, edital, oficial de justiça, etc. Tudo se admite aqui também na ação monitória. Então, esses são basicamente os requisitos da petição inicial executiva, da petição inicial da ação monitória, não da ação executiva. Recebida a petição inicial, vejam, o juiz pode mandar emendar para ir para o procedimento comum, mas caso ele receba e não indefira a sua petição inicial, ele vai expedir desde logo o chamado mandado monitório para a citação do devedor. Isso está lá no artigo 701 do CPC. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, mandado monitório, também pode ser assim chamado, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento. E o pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo, ou seja, quem paga as custas nessa situação aqui é o credor, viu? O credor vai ter que incluir essa conta de custas no seu cálculo, sob pena de bancar isso sozinho. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. Não sei se vocês entenderam o que rolou aqui. Citação da ação monitória. Se o camarada não pagar e não apresentar defesa, ou ainda apresentar defesa e perder a defesa, né, vai virar um título executivo judicial. O juiz converte a ação monitória em um título executivo judicial. Por isso dizer que a gente volta para o cumprimento de sentença daí. Olha o baita atalho que nós fizemos aqui, né, no procedimento monitório. A gente não teve contestação, a gente não teve audiência, a gente não teve perícia, a gente não teve sentença, a gente não teve apelação, a gente não teve recurso especial, extraordinário, base de declaração. Poupamos aqui de 5 a 10 anos de processo com uma simples conversão, né, da ação monitória, do mandado monitório em título executivo judicial independente de qualquer formalidade. Né? E aí vai seguir o rito do cumprimento de sentença, artigo 523, 524, 525 e seguintes. Certo? O devedor ainda pode, na ação monitória, antes da conversão em título judicial, veja bem, no prazo dos embargos, né, reconhecer o crédito do exequente, comprovar o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários do advogado, e pedir o parcelamento em até 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então, admite-se o parcelamento na ação monitória desde que ele seja feito no prazo de 15 dias, que é o prazo de embargos. Depois do prazo de embargos, não tem mais como parcelar, porque aí virou um título executivo judicial, e nós vimos no artigo 916, parágrafo 7º do CPC, que não se admite parcelamento no título judicial. Então, aqui a gente tem um momento delicado. A ação monitória ela viabiliza, sim, o parcelamento antes da conversão de pleno direito em título judicial. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui. Aqui eu coloquei um grande esquema para tentar, de algum modo, sintetizar o que a gente viu até agora. Esse grande esquema, vocês não têm ideia da desgraça que é fazer isso aqui num computador. Aqui me bateu uma saudade do quadro, de me sujar de giz para poder mostrar isso para vocês de uma maneira um pouquinho mais clara, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Eu vou colocar esse arquivo, o arquivo PDF disso. Eu contei aqui com a boa vontade de um colega de vocês que há uns 2 ou 3 semestres atrás digitava as aulas todas no notebook, né? E quando chegou nesse momento, o quadro cheio de risco e flecha e anotação, ele tomou o cuidado de fazer toda essa obra de arte aqui, né, e me passar, e eu consegui traduzir isso tudo para o PowerPoint aqui, para poder dividir a tela com vocês e a gente tentar entender isso. Né? Então, eu vou grifar em amarelo aqui as formas pelas quais vai começar o nosso processo de execução. Né? E disso nós falamos até agora. Título executivo extrajudicial ou título executivo
judicial. Certo? Até aqui nenhum problema. Não sou um bom pintor aqui, mas eu estou aprendendo. Bom, se nós temos um título executivo judicial, o que nós vamos fazer? Primeiro, uma petição inicial executiva. Quais são os requisitos da petição inicial executiva? Vejam que grande esquema e que bom resumo isso aqui para vocês terem no meio do vademecum de vocês terem na carteira de vocês isso aqui. Isso aqui é para chamar o dinheiro, né? Você buscar a mascada entrar na sua carteira. Né? Requisitos da petição inicial estão lá no 798 e no 799. O que vai acontecer? O juiz pode mandar, frente à sua petição inicial, ele toma 3 posturas. Ele manda que você emende a petição inicial. Você fazendo a emenda da sua petição inicial, ele pode ficar satisfeito ou não. Se ele ficar insatisfeito, ele vai indeferir a sua petição inicial e você vai ter que manejar um recurso de apelação. Esse é o caminho. Caso ele receba a sua petição inicial, o juizão recebeu a sua petição inicial, nós vamos aqui, recebimento. Cite-se executivamente. Lembrando aqui que também na hipótese de indeferimento, faltou flecha aqui, né? Nós vamos ter que mover um recurso de apelação. Bom, recebendo a sua petição inicial, o juiz vai fazer lá o velho cite-se executivamente. Dentro do prazo de 3 dias, o devedor tem a prerrogativa de... Isso nunca vai acontecer, tá? Pagar. São raras as situações em que acontece. Se ele paga honorários advocatícios pela metade, provocando a extinção prematura do processo pelo pagamento. Certo? Esses 3 dias são contados do ato, não esqueçam disso. Caso o devedor não pague, o que acontece? Passou os 3 dias, ele não paga. O oficial de justiça volta e faz a penhora e avaliação de bens. A penhora e avaliação de bens é um grande ponto de confluência aqui, tá, gente? Dos dois procedimentos. Até o final do semestre eu viro craque nisso aqui, de pintar e fazer esses negocinhos aqui. Então, título executivo extrajudicial, caso o devedor não pague em 3 dias, terminamos aqui em penhora e avaliação de bens, certo? Se nós temos um título extrajudicial, mas que não tem força executiva, nós vamos para o procedimento monitório. Está aqui a ação monitória, artigo 700 do CPC. Acabamos de falar dela, certo? O que vai acontecer na ação monitória, ao fim e ao cabo? Ou ela vai ser extinta, né, por êxito da defesa do devedor, ou ela vai se transformar em um título executivo judicial. Se nós temos um título executivo judicial, vou tentar achar uma outra cor aqui que vocês possam enxergar bem aqui. Vou tentar um lilás aqui, será que fica legal? Não, não fica legal. Bom, vou usar o laranjinha aqui que nós estávamos usando. Título executivo judicial, nós precisamos de um requerimento executivo. Quais são os requisitos do requerimento executivo? Estão lá no artigo 524 do CPC, nós falamos deles também. Peculiaridades. Título executivo extrajudicial não admite contagem em dobro de prazos processuais. Aqui no título judicial, se nós estivermos em processo físico, é admissível a contagem em dobro de prazo. Pois bem, aqui também nós não admitimos o parcelamento no título extrajudicial. Perdão, no título judicial, né? Não admite parcelamento legal, o que poderia ser admissível aqui no título extrajudicial. Vamos lá, requerimento executivo. Artigo 523, manda que se intime o devedor. Em 15 dias, o que ele pode fazer? Paga
o débito. Consequência do pagamento. Acaba o processo de execução. Né? Acabou o processo de execução. Extinção prematura do processo de execução. Caso o devedor não pague, 10% de multa, mais honorários de 10%. Expedindo-se desde logo o mandado de penhora e avaliação. Está aqui, mandado de penhora e avaliação de bens. Perceberam que o caminho chegou ao mesmo ponto, certo? Chegamos ao mesmo ponto aqui. Depois nós vamos falar dessa etapa aqui que diz respeito à defesa, sessão de pré-executividade, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, né, a questão do parcelamento que está aqui também, né, o parcelamento do 916 no título judicial, né, e dos 15 dias para a defesa contados da juntada, né, que são lá os embargos à execução que estão no 914. Né, então o 929 aqui também está valendo. Chegamos a esse momento mágico, que é o da penhora e avaliação de bem. Bom, se vocês entenderam tudo isso que pode acontecer até aqui, eu também não quero fazer um vídeo demasiadamente longo e extenso, mas a gente pode interromper o nosso vídeo aqui e depois nós tentarmos explorar melhor aí o que pode acontecer depois da penhora e avaliação de bens, né? Auto, termo, curador especial, encontra bens, não encontra bens, substituição da penhora, qual o significado de tudo isso, né? Para vocês poderem assimilar um pouquinho melhor também. Espero que vocês tenham conseguido entender esse esquema, né? Eu vou colocar o arquivo dele também no Moodle aí para que todos possam ter acesso e talvez ampliar ele para ficar um pouquinho melhor a leitura. Né? Eu não sei como é que ficou a visualização aí para vocês. Então vamos interromper o nosso vídeo por aqui. Eu sigo no próximo falando do que acontece depois da penhora e da avaliação de bens. Certo, minha gente? Um abraço para todos vocês e até logo mais.